Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento: Requeijão Copo Celita. Muito mais sabor. Novidades é mais Celita. Cofril. Receitas com sabor a toda prova. De volta, nós estamos aqui com Paulo Danilo Fiore, nós estamos falando sobre caráter e integridade. E a pergunta anterior foi, esse exemplo familiar é algo que é forte na formação de uma criança? Tem que ser. O exemplo, ele fala mais do que as palavras, né? Na formação do caráter, por exemplo, a pessoa que tem um discurso muito bonito, mas as suas ações não condizem com aquilo que ele diz, é um caráter duvidoso. E a criança percebe isso? Percebe nitidamente. Percebe isso, a criança, a percepção da criança, ela vai muito mais além do que a percepção de um adulto. Porque nós já estamos formados e as nossas preocupações do dia a dia, com a preocupação da formação do filho, do trabalho, tira o foco nosso. Mas a criança está focada no pai e na mãe e na formação daqueles, porque hoje o pai e a mãe disputam com internet, celular, aula, computador e tudo que o mundo oferece e fora a televisão. Então a disputa de pai e mãe hoje com aquilo que o mundo está oferecendo e que na nossa época não tinha, aí a criança, ela está, digamos assim, com a cabeça vazia. Recebendo milhões de cargas. Recebendo milhões de informações. E se a nossa formação não for maior e melhor do que aquilo que ele recebe, nós temos o risco de formar um caráter duvidoso. Porque... Paulinho, já dizia, se não me engano, Santo Agostinho, ele dizia, dai-me uma criança até os 7 anos e farei dele um homem. Um homem. Porque ele está ainda com a cabeça receptiva. E o caráter, aquilo que vai marcar a personalidade da pessoa para o resto da vida, ele pode nascer com temperamentos forte, com índole forte, mas se ele tiver uma formação boa, 10% é isso aí, 90% é formação. Eu sempre costumo dizer que muitas pessoas, Paulinho, mas você deu uma sorte com as suas filhas. Não é sorte, é 24 horas de vigilância. Ela vai trazer... Sorte é uma palavra muito folgada para isso, né? Não é verdade? É verdade. Então... Você deu sorte. Não, é 24 horas de vigilância, é levar numa festinha, é ir buscar, é perguntar, minha filha, você quer ficar mais um pouquinho? Você está querendo ir embora? Olha, papai está por aqui, estou às suas ordens, tá? Então, essas coisas, esse exemplo que pai e mãe dá, isso vai formar um caráter forte, um bom caráter. Dificilmente, de uma família equilibrada, você é um exemplo disso, né? Os seus sobrinhos, seus filhos, né? Por que eles formaram um caráter bom, pacífico, solidário? Porque receberam isso, né? Receberam isso. Então, o caráter, aquilo que marca a pessoa, ela pode ser modificada, mais pelo exemplo, mas também por aquilo que é dito e o exemplo, né? Uma pessoa religiosa hoje é porque ela também foi de pais que souberam moldar. E outra coisa, hoje em dia você não pode, você tem que ter um equilíbrio enorme para formar um caráter de um filho, de uma filha, porque ele tem uma imensidão de coisas sendo ofertadas, né? Então, para você levar ele para ser uma pessoa de bem, você tem que ter muito exemplo de vida, muita paciência, muito diálogo, porque depois de uma certa data da idade da criança... As escolhas são dela. Né? Ela já fica, né, a adolescência, né, passar pela adolescência, uma adolescência pacífica e atrativa dentro de casa, isso tudo forma um caráter
Muito bom. Você tinha um trechinho para ler aí para gente? Não, eu nem vou ler, mas vamos falar da carta aos Gálatas, né? No capítulo 5, se não me engano, 16. Então, para nós católicos, São Paulo, né? Para os nossos irmãos cristãos que não são católicos, é Paulo, né? Mas não importa. Paulo vai dizer o seguinte, que os frutos do Espírito, ou de um espírito elevado, é a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, a solidariedade, a alegria, né? Tudo isso e principalmente o autodomínio. A pessoa que consegue se dominar, Tiago diz que é como um navio com um leme. O leme é que vai, né? Então, a pessoa que consegue dominar a língua é quase perfeito, ele fala. Por isso que nós temos que ter uma preocupação enorme em saber ouvir e quando falar alguma coisa que edifica. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, cuida de suas palavras, para que suas palavras sejam melhor do que o teu silêncio. Nossa, mãe, muito lindo, hein? Cuida para que suas palavras sejam bem melhor do que o teu silêncio, né? Então, isso tudo também, Elusa, vai formar uma integridade da pessoa. A pessoa íntegra, né? A palavra integridade diz o quê? Pão integral. É um pão que tem tudo ali nele. Olha que bacana, né? Isso! Né? Então, tudo aquilo que é integral é que contém tudo. Todos esses valores que Paulo diz, né? Bondade, alegria, paz, longanimidade, né? Um ânimo longo, tudo isso nos eleva, né? Nos faz... o espírito fica elevado, né? Tem uma frase na Bíblia que até Juliana achou e que o profeta diz, repetindo aquilo que ele ouviu de Deus, né? Eu convido meu povo a elevar-se, mas pouca gente quer. Aqui, eu passaria o dia aqui conversando, daria um livro, como você mesmo disse. Como eu te falei, dá um livro. Paulinho, eu queria te agradecer muito, muito obrigada por ter vindo aqui falar para a gente sobre algo tão maravilhoso. Estar aqui, Luza, sempre que você precisar, e eu fico muito lisonjeado com o seu convite. Foi um prazer ter você aqui. Okay. E eu espero que a gente tenha construído algo com todos vocês, telespectadores, né? A gente vai para o intervalo, já já nós estaremos de volta. Não saia daí, porque vem um assunto muito bacana por aí. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento: Requeijão Copo Celita. Muito mais sabor. Novidades é mais Celita. Cofril. Receitas com sabor a toda prova.